Olá, esse vídeo é para a gente falar sobre inovação no turismo no Brasil. O que tem acontecido nos últimos anos e em que situação a gente se encontra hoje. Meu nome é Marta Poggi, sou palestrante internacional especializada em tendências e inovações no turismo e nesse vídeo queria compartilhar com vocês um pouquinho do conteúdo que eu já andei divulgando em algumas palestras, falando sobre o status da inovação no turismo aqui no Brasil. Eu sempre começo dizendo que o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial em termos de recursos naturais, ou seja, a gente tem belas praias, montanhas, rios, biomas bem especiais como a Amazônia e o Pantanal, e a gente ocupa o 9º lugar no ranking mundial em termos de recursos culturais. E aí a gente está falando tanto de patrimônio histórico, cultural, como também música, artes, danças, enfim, todo o legado cultural que a gente tem aqui no país. Mas mesmo assim, a gente continua numa posição geral muito atrás de vários outros países latinos, como o México, e a gente precisa mudar esse cenário. E para a gente conseguir avançar em competitividade, a gente tem que apostar em inovação. E quando a gente fala em inovação, logo vem na cabeça uma inovação tecnológica, muito investimento em tecnologia, necessidade de grandes orçamentos. Mas eu sempre gosto de dar esse exemplo, dessa imagem aqui, de um produto muito inovador, que para quem mora sozinho, só de bater o olho na foto já vai perceber. Essa é uma bandeja com 7 bananas, uma para cada dia da semana, e ela é específica para quem mora sozinho. Então, é uma banana por dia. Se a gente comprar uma dúzia, meia dúzia de bananas para a gente comer hoje ou amanhã, fatalmente a gente vai acabar perdendo algumas delas. Então, essa foi uma solução encontrada para resolver uma dor, um problema de um grande número de consumidores. Então a inovação ela não precisa ser necessariamente tecnológica, mas ela demanda muita criatividade. E é nesse sentido que a gente precisa trabalhar mais os nossos negócios e os nossos destinos aqui no Brasil. Então, para a gente pensar em inovação, a gente precisa entender o comportamento do nosso viajante 5.0. Eu já tenho um vídeo que fala sobre isso. Dá uma olhadinha aqui no canal, mas só para a gente sintetizar, o nosso cliente, esse turista 5.0, ele está cada vez mais exigente, porque ele consegue comparar os serviços nas diversas plataformas, então ele quer usar os recursos que ele tem para fazer a melhor viagem possível. Ele está cada vez mais responsável no sentido de que ele também se preocupa com as questões de sustentabilidade, as marcas que têm boas práticas sustentáveis, sociais ou ambientais acabam sendo escolhidas. E ele também está muito mais digitalizado, ele está muito mais familiarizado com as novas tecnologias no seu dia a dia e ele exige também dos fornecedores de turismo essas facilidades. E para a gente entender então a inovação no turismo no Brasil, eu queria começar contando algumas iniciativas, como por exemplo, já tem alguns anos, isso bem antes da pandemia, que alguns destinos provocavam hackathons ou os hackathons, que são aquelas competições para fomentar novas ideias e novos negócios. Eles eram muito promovidos pelo Sebrae em diversas partes aí do país. A Amadeus também tem algumas iniciativas bacanas nesse sentido. A gente teve também, já tem um bom tempo, pelo menos uns 6, 8 anos, essa metodologia de destinos turísticos inteligentes que foi desenvolvida na Espanha em 2012 e veio para o Brasil, chegou aqui no Brasil através do Sebrae, que trouxe alguns conteúdos, o mesmo o Ministério do Turismo, que contratou o Instituto Ciudades del Futuro na Argentina para tropicalizar essa metodologia, de acordo aqui com as nossas necessidades e também com a nossa realidade. A gente tem vários eventos que fomentam ou que falam de inovação aqui no Brasil, como o Rio Innovation Week, o South Summit e lá em Porto Alegre, e outros que são específicos de alguns setores, mas acabam também convidando profissionais e inovadores do turismo para fazer parte. Na indústria, ou seja, no mercado, a gente também vê diversas iniciativas interessantes. Eu gosto sempre de dar o exemplo da BeFly,
um grupo de 30 empresas e que também tem investido muito em inovação, tem um time de inovação e está incorporando diversas startups nesse grupo empresarial, muitas interessantes que a gente já conhece e outras que vêm ganhando aí mais corpo nos últimos tempos. A própria Embratur, através da Embratur Lab, também investindo em inovação para encontrar soluções específicas tanto para sustentabilidade de destinos ou para a criação da rota literária no Rio de Janeiro e agora, mais recentemente, a Rota do Samba, uma coisa tão incrível, né? Uma inovação tão bacana que a gente até pergunta como que ninguém pensou nisso antes, né? Todo mundo que vai para o Rio de Janeiro tem vontade de ter uma amostra grátis ou ter um pouquinho dessa experiência do que é o carnaval, o famoso Carnaval do Rio de Janeiro. Iniciativas interessantes também, como a Inovatur, em Santa Catarina, que tinha um modelo bem legal, né, da tríplice hélice, então as startups, a iniciativa privada, junto com o governo, porque era um programa fomentado pelo governo do estado, e também a academia, e mais recentemente, com pouco mais de um ano de vida, o Turistec Hub, que é um hub de inovação, fundada por empresas importantes como a Bifly, a Brastoa, a Lagev, a própria Embratur, né, Resorts Brasil, e gerenciada pela Numeric, que é uma empresa que está instalada também no Cubo Itaú. E o Turistec Hub tem feito diversas iniciativas para fomentar a inovação, seja através de programas de aceleração, em parceria com a Embratur, por exemplo, ou até programas de capacitação, né, qualificando os líderes aí da indústria do turismo para trabalharem de uma forma mais inovadora nos seus negócios. Só para dar alguns números, o Turistec Hub em um ano de vida já teve ali um contato com mais de 1.000 empresas, né, mais de 1.000 startups que passaram pelo Hub, foram 25 eventos, diversas horas aí de capacitação, mentoria, então é uma iniciativa que realmente tem feito um papel muito importante para a gente ter um turismo mais inovador aqui no país. Também vale a pena comentar sobre uma comunidade que reúne diversos profissionais que estão de certa forma ligados à inovação no turismo, que é o Travel Tech Hub, também organizando o evento com o seu portal, né, reunindo os profissionais da inovação aqui no turismo do Brasil. E como não poderia deixar, né, de mencionar algumas startups, eu gosto de falar startups made in Brasil, tenho muito orgulho de algumas delas que vêm se destacando não só no país, mas também internacionalmente. Sempre gosto de citar a Sister Wave, que é uma startup a princípio criada para oferecer hospedagem de mulher para mulher, então as mulheres que viajam principalmente sozinha preferem ser hospedadas por outras mulheres, mas que hoje é uma comunidade, né, que reúne diversos serviços, imersões, cursos, sempre voltada para essa comunidade feminina. A Sister Wave ganhou o prêmio na competição mundial de startups da Organização Mundial de Turismo, então é a nossa porta-voz aí, vamos dizer, nesses programas internacionais. Também gosto muito da Diaspora.Black, do Carlos Humberto, que teve a brilhante ideia de criar uma comunidade, também a princípio era só de hospedagem, de negros para negros, mas hoje é uma plataforma que reúne diversos serviços, viagens, cursos, experiências, sempre ligados à cultura negra. Então, se você oferece algum desses serviços ou se você tem vontade de consumir, a plataforma faz esse encontro, né? Você pode ali encontrar a sua experiência ou a sua viagem para conhecer melhor esse mundo da cultura negra. A iFriend também, né, uma startup que já está no mercado há um bom tempo, começou com uma plataforma de guias, então muito específico para brasileiros que gostam de viajar para outros destinos e terem contato com guias que falam português. Hoje ela oferece também os serviços, oferece alguns passeios e experiências, e o que eu acho mais legal é que você pode contratar um guia ali, ou se você é um guia, você pode oferecer os seus serviços, né, de acordo com o seu perfil. Não necessariamente eu preciso contratar um guia credenciado, com carteirinha, mas eu posso ter interesse num guia local, que é uma pessoa que conhece um determinado assunto, num determinado destino. Então, por exemplo, você pode contratar
um guia que entende de arquitetura para fazer um passeio em Lima. Não dá para deixar de mencionar também a Smart Tour, da minha querida amiga Juscelia, que já está no mercado há um certo tempo, trabalhando com dados, uma ferramenta que é super importante para gestores de destinos. Então a gente vê aqui uma startup que é B2B, mais especificamente voltada para governo, né, voltada para destinos, e que agora utiliza inteligência artificial para analisar todos esses dados, então entrega tudo mastigado para o gestor, e o gestor pode, né, a partir dessas informações, tomar as melhores decisões aí de investimento, de estratégia, de mercado e assim por diante. Essas são algumas das startups que eu gosto de citar. Existem várias outras empresas aí no mercado que valem a pena ser divulgadas, ser conhecidas, porque eles têm feito um trabalho brilhante para trazer inovação no turismo aqui no Brasil. Então fica ligado no próximo vídeo e se você souber de alguém que pode aproveitar esse conteúdo, por favor, compartilhe.